Presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e também pela TV Câmara. Nós, se sobrarmos tempo, também vamos entrar nessa questão do transporte coletivo, mas o que nos traz hoje aqui estamos encaminhando ao Poder Executivo uma indicação para que ele encaminhe a questão dos aplicativos em Caxias do Sul, já que o nosso projeto de lei sofreu indicação de vício de origem. Conversamos com a CCJL, também vai nesta linha. Se tiver que fazer um parecer, vai ser de vício de origem. Tivemos reunião com os taxistas na Secretaria de Transporte, se avançou muito pouco. Tivemos uma reunião com o prefeito Daniel Guerra, onde estávamos propondo aprovação do nosso projeto com vício de origem, mas que ele não vetasse e que posteriormente se encaminhasse às devidas correções e alterações, e aí o jurídico do Sindicato dos Taxistas não concordou. Então estamos diante de um impasse e o Ministério Público, na ocasião, deu prazo de 90 dias para que o Executivo encaminhasse solução para essa questão, prazo que vai se esgotar dia 28 de fevereiro de 2017. Então, nesse sentido, nós estamos tomando a dianteira de fazer uma indicação ao Poder Executivo Municipal para que, a partir de agora, apresente um projeto para essa questão dos aplicativos, já que nós estamos com as mãos amarradas. Gostaríamos de contribuir nesse processo, mas não conseguimos avançar. Então, comunicar aos nobres pares, essa indicação já foi protocolada na semana passada, está em trâmite, foi no dia 2 de fevereiro já, portanto, 26 dias antes do prazo que o Executivo tem dado pelo Ministério Público. Não vamos ler a indicação na íntegra, se algum dos colegas quiser, mas é muito simples, é fazendo a indicação para que o Poder Executivo encaminhe um projeto. Já manifestamos isso até o secretário de Transportes, que se quiser aproveitar o nosso projeto fazendo algumas adaptações, sem problema nenhum. Nós queremos contribuir. E vamos então à questão do transporte coletivo. Amanhã nós vamos trazer aqui um relato sobre a questão das empresas, matéria que saiu ontem no jornal, que hoje também está repercutindo, e nós temos andado muito por aí. Olha, nobres colegas, a situação ela é muito pior do que se estampa na imprensa. Tem empresários hoje que não têm coragem de revelar a sua situação. Mas a coisa vai de mal para pior e nós estamos nos encaminhando, infelizmente, não é só Caxias, o país todo, para uma situação de quebradeira, de insolvência, se não for feito algo urgente em todos os níveis da esfera pública. O que nós estamos observando vai totalmente na contramão. Amanhã nós vamos tratar desse tema. Quanto à questão da gratuidade, o vereador Cassina abordou, a vereadora Denise, o vereador Eloy Frisso. Nós queremos apenas lembrar que em Caxias do Sul o prefeito perdeu uma grande oportunidade de reunir todos os entes e fazer uma discussão ampla. O prefeito Daniel Guerra tem que se lembrar aquilo que ele já disse: a eleição acabou, ele tem que governar, ele é o líder da cidade, ele tem que reunir todas as forças, e agora era o momento, e nós estamos apoiando que se mantenha a passagem a 3,40, porque toda vez que aumenta a passagem, diminui o número de usuários. Uma parte, vereadora Adiló. Isso também é um problema para o transporte público. Mas era o momento de reunir todas as forças, na linha que abordou o vereador Eloy, o AB, sindicato, Câmara de Vereador, Ministério Público, todo mundo. Gente, vamos encontrar uma forma de manter e dá até para baratear o preço. Por incrível que pareça, dá para reduzir. Dá para reduzir o preço. Agora, para isso, nós precisamos de um governo que governe. E não apenas que jogue para a torcida. Manter 3,40 é muito perigoso. Está aí o país inteiro provando o contrário. São Paulo gasta 2 bilhões por ano com as gratuidades, porque lá é o poder público que paga as gratuidades, não é a empresa. Não tem passe livre a partir de 60 anos. Porto Alegre não tem passe livre a partir de 60 anos. Tem apenas 3 datas afixadas em lei, não é domingo de passe livre, são 3 datas. Tem isenção de ISSQN.
e assim mesmo está buscando o aumento da passagem, como disse o vereador Cassina, com 3 empresas que disputam lá um péssimo serviço de péssima qualidade. Então, o que eu vejo aqui, vereador Tuigo, já lhe concedo a parte, foi uma planilha de custo feita pelo GEIPOT, baseada no estudo do GEIPOT, uma decisão meramente política, sem embasamento técnico. Nós temos um risco de precarização do serviço, nós temos o risco de uma demanda judicial e alguém vai pagar essa conta e quem paga são sempre os mais pobres. E nós temos o risco iminente de greve que já começou hoje um ensaio. Quais as alternativas, então, né? Que nós elencamos aqui? Postergar a decisão, não ter tomado essa decisão assodada de congelar 3,40, porque eu acho que dá para reduzir. Promover uma ampla discussão com a busca de alternativas, reunir então todos os entes interessados e a sociedade de um modo geral. E fica aqui itens para serem lembrados por todos nós, embora a maioria dos vereadores conhece, talvez até alguns componentes a mais. Dissídio da categoria, ele faz parte do custo, e hoje o custo de pessoal representa quase 50% ou se não passa de 50% do custo da passagem. Vereadora Adiló, uma parte. Já lhe concedo. Não renovação da frota, que o vereador Cassina citou, prorrogando um prazo um pouquinho maior. Quando o IPK for baixo, durante o dia, em alguns horários, dispensar o cobrador sem nenhuma demissão, não reduzir o quadro, mas sim evitar essas horas extras que às vezes a escala obriga. Reposição salarial da categoria também poderia ser discutido nesse pacote. Por que não? Por que não um sacrifício também dos trabalhadores junto em alguma coisa, sem que isso implicasse em perdas muito grandes, mas é o momento de todos nós abrirmos mão de alguma coisa em favor de um bem maior. Então, eu fico muito preocupado com o rumo que se deu para essa atitude assodada aí de congelar em 3,40 sem discussão. Sua parte, vereador Tui. Muito obrigado, vereadora Adiló. A discussão das gratuidades está na ordem do dia. Eu entendo que a Câmara Municipal não pode se furtar desse debate. Nós temos uma comissão presidida pelo vereador Eloy Frisso, da qual esse vereador faz parte, e outros vereadores, e nós vamos ter que encarar esse debate. Porque vamos pegar o exemplo da gratuidade para os idosos de 60 anos em diante, aprovado aqui pelo então prefeito Alceu, quando era vereador, a vereadora Geni e o vereador Leonel Pinto. Foi declarada a sua inconstitucionalidade. O tribunal disse que aquilo a Câmara não poderia decretar porque iria mexer na avença, no contrato com a empresa concessionária. E mexendo no equilíbrio econômico-financeiro, na verdade nós não teríamos competência para isso. Então eu entendo que nós vamos precisar rever todo o sistema de gratuidades, que é um tabu, na verdade, mas nós vamos ter que enfrentar esse debate. Porque existe aquela máxima, não existe almoço grátis. Alguém está pagando pelas gratuidades que existem em nosso município. Mas, vereadora Adiló, falando um pouquinho mais da questão do Sim Caxias, eu acho que ele teve um objetivo meritório, que foi melhorar a mobilidade urbana do nosso município, principalmente qualificar o nosso transporte coletivo, que é um dever dos municípios, e é o correto, sem deixar os demais modais de lado, os motociclistas, os ciclistas, os automóveis, os pedestres. E foi baseado em sistemas que já funcionam aqui no país e no mundo. Citamos Curitiba e Bogotá, estivemos lá, os técnicos da prefeitura estiveram lá. E esse financiamento que nós acessamos para qualificar as vias e pôr em prática, isso teve, inclusive, aval do governo federal, sem o qual nós não teríamos condições de acessar esses investimentos. Então, eu entendo que foi um avanço, nós tivemos melhorias, nós tivemos a integração tarifária, um dos grandes benefícios, nós tivemos a segurança dos pedestres, mas o que mais me preocupa era um dado que nós tínhamos, que foi a redução dos acidentes, notadamente da conversão da Garibaldi em 60%. Então nós precisamos realmente estar atento nessas questões. Tivemos uma audiência pública, mas a questão das gratuidades não podemos nos furtar de fazer um amplo debate com toda a sociedade. Desculpe se me estendi, mas era importante. Tomé rapidamente alguns segundos, mas... Também nós estamos vendo a preocupação do transporte intermunicipal.
onde que é a dificuldade das pessoas se locomoverem do interior para a cidade, né? Então a gente está observando isso, há muita reclamação. Não acredito que seja parte das empresas, mas eu acho que a gente tem que observar isso e fazer um estudo para que a gente possa aprimorar esse deslocamento da população do interior para a cidade. Ok, obrigado, vereador Tomé, obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.